Boa noite! Hoje, noite de live. Vamos falar sobre liderança positiva, gente. Vou só anotar aqui. E aí a gente pode começar. A Lu já tá chegando, já te chamo, Lu. Deixa eu só fazer a anotação aqui. Que bom. Deixa eu só fixar também. Aí. Deixa eu chamar você, Lu. Daí, espero que todos estejam bem. A Lu já vai entrando. Boa noite, Adriano. Boa Lu! noite. Boa Que bom te noite. ver! Nossa, que delícia, que maravilha. Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo Ah, bem legal. também? O pessoal Tô. pode nos ajudar bem. Se a gente, né, contar pra gente se estão nos ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que estão as coisas por aí, Lu? Calor? Aqui um pouquinho de calor, mas graças a Deus Ah, tudo tranquilo. ai, Tudo que bom. tranquilo. Aqui não tá calor não, tá frio. É? Ah, Tá um friozão. com certeza. Com certeza. Gente, a Lu tá falando de São Luís, terra boa, tenho Isso. muita saudade. Tenho Isso, gostoso demais. alguns momentos muito gostosos de trabalhos que eu fiz aí, Lu. E umas lembranças gostosas das pessoas, que são umas queridas demais, né? Vocês têm um festival lindo aí, em Sim, junho, São julho João, agora. é isso, no São Seria João, agora, né? né? Seria agora, suspenso, né? Mas é um festejo, é um cenário de comemoração lindíssimo. Vale a Lindo, pena. sim. Pessoas Vale muito a pena. felizes, muito. Nossa, foi uma experiência muito gratificante. Eu fui para trabalho, mas depois os Aham. trabalhos me levavam a me divertir. Me levaram, porque foi bem em junho, me levaram para um Sim, monte de festa de São João, que é muito diferente, por exemplo, daqui, que a gente diz que tem, mas é muito sim. diferente, assim, foi lindo de conhecer. É, o nosso tradicional aqui é Bumba Meu Boi, né? Uhum. Então, muito colorido, muito alegre, conta, narra uma história, né? E, É e- lindo e nessa demais. história as pessoas elas realmente mergulham e é um cenário em que as pessoas investem muito aqui em São Luís, Sim, né? Fora as comidas típicas, as outras danças que fazem parte do período, mas é um momento em que realmente a cidade ela ganha um grande destaque, né? O Maranhão ele ganha um grande destaque, assim como o sim, Nordeste. Mas é gostoso, vale a pena, estão todos sim. convidados. Ai, vamos, gente. O próximo Próximo ano, ano, é. esse ano Mas não eu vai lembro ter. muito com muito carinho do pessoal com quem eu trabalhei, assim, então, característica, né, de culturas Você e, sabe, Mel, as pessoas é que elas são muito calorosas. No Nordeste isso, como um todo, né? Elas são muito acolhedoras, são muito calorosas, extremamente prestativas, o que nos favorece muito quando a gente fala de liderança, né? sim, sim, Que acaba criando conexões muito fortes e isso gera muitos estímulos que a gente vai ver aí no decorrer do sim, nosso sim. bate-papo. É, e já dá para ir começando com isso, né, Lu, que é uma Sim, adaptação. Eu lembro que quando eu fui fazer os trabalhos aí, eram treinamentos, envolviam liderança, e eu me lembro que foi aprendi muitas diferenças sobre como liderar, e desde coisas simples, gente. Uma coisa assim que eu me lembro que eu pessoalmente tive que me adaptar foi ao calor, porque eu fui numa época de muito calor, e é uma adaptação, parece sim, brincadeira, né? Mas lá eu aprendi que algumas coisas a gente precisa levar em consideração, sim, né? Seja por causa do calor, ou talvez regiões, eu já trabalhei em regiões de climas diferentes, mas lá foi algo que eu vi que pegou, né? Tive que trabalhar com moderações diferentes, então foi uma experiência muito rica, muito calorosa mesmo. E a liderança tem tudo a ver com esse nosso início, né, Lu? Se a gente for pegar a festa de São João, o que que tem com liderança? A gente pode pensar muito em adaptações para que faça com que as pessoas se sintam bem, para que elas produzam melhor. Não só resultado financeiro, mas de satisfação mesmo. Vou dar um exemplo, Talu, talvez você saiba me dizer melhor.
numa das festas que eu fui aí, uma coisa me encantou no sentido de liderança. Eu sempre uso em exemplo de treinamento, quando cabe, sabe? E Sim. tem um instrumento musical, eu não sei qual é o nome, que as pessoas batem, desculpa a expressão aí, quem me conhece, mas é que eu não sei o nome, que bate tipo uma Matraca. Matraca. matraca, isso. E eu fiquei encantada porque era um dia de matraca, não me lembro como é que ele chamava o dia, mas todo mundo que ia para o evento levava a sua Aham, matraca. E o que aham. acontecia, gente? Aonde que eu quero chegar com isso? Tinha o grupo musical, né? O grupo que são os profissionais. Só que o que aconteceu no evento que eu fiquei muito admirada? Eles davam tipo um ensaio inicial e todo mundo da festa, mas era muita gente, batia no mesmo ritmo. Eu Sim, fiquei, puxa, por que não tem uma matraca para bater também? Porque foi uma harmonia sim, encantadora. E por sim. que eu quero começar com isso, gente? Porque ali os profissionais tiveram que ser líder. Imagine ter a paciência de, sei lá, quantas pessoas tinham lá. Quantas pessoas tem nessas festas, Lu, mais ou menos, num Ah, dia? muitas. Muitas, 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 muitas. De Até 1.000? A gente porque tá há falando do quê, encontros será? de bois, que, né, no caso seria o boi de matraca, né? Então, Uhum. existem encontros de bois, existem os brincantes, né? Existem pessoas de outras danças que acabam entrando no ritmo. Então, eu Sim, posso dizer que são muitas pessoas, são muito mais de muitas. 1.000 Eu só, pessoas. era isso que eu fiquei mais impressionada. Eu fiquei impressionada porque eu estava ali, né? De repente, eu não sabia que todo mundo com aquilo na mão. De repente, eles deram as orientações e todo mundo chegou no momento que tocou a música inteira junto. Gente, para mim isso é um exemplo de liderança, porque vamos entender que às vezes tinha pessoas que não conheciam. Se eu tivesse uma matraca, com certeza eu entrava no ritmo. Sim. E isso é liderança, é fazer várias pessoas diferentes entrarem em harmonia e num único ritmo para chegar num objetivo final, né, Lu? Sim, sim, eu posso arriscar a dizer que ali as pessoas mergulham num profundo estado de flow. Uhum. Sim, sim. É lindo, né? Então tem muito a É, ver com o nosso início, gente, porque hoje a gente vai falar de liderança positiva, que tem o foco, né, esse tipo de liderança na felicidade e no engajamento. Então, só para a gente entender um pouquinho esse cenário, a gente pode dizer que a psicologia positiva é um estudo, uma área científica que estuda sobre a felicidade e o bem-estar. Quando a gente fala de liderança positiva, é este conceito aplicado na liderança. Então, quais são os grandes resultados do líder que trabalha com isso, né, com essa metodologia? Desde a questão de felicidade na vida dele, porque é uma filosofia, estimula a felicidade das pessoas com quem ele trabalha, aumenta o engajamento e, é claro, faz-se um encontro à prosperidade. Tem várias pesquisas que apontam que pessoas mais felizes são mais prósperas, porque têm uma visão de mundo muito diferente. Lu, ajuda a gente a entender, né? Mas antes disso, gente, manda coração para a Lu, né? Vamos mostrar carinho para ela. Que bom que ela aceitou conversar com a gente hoje sobre esse tema tão gostoso. Mas vamos sim. entender também, Lu, qual que é a diferença da psicologia para a psicologia positiva, para a gente entender o É, cenário desse tema. o que é como a gente chama, né, de psicologia tradicional, que é a psicologia que boa parte das pessoas conhecem, que é a área da psicologia que trabalha as dores, que trabalha os traumas, que trabalha a parte, digamos, mais dolorosa Uhum. A da patologia, vivência, a né? patologia. E que bom que existe a psicologia Sim, tradicional, sim, porque a precisa. partir dos estudos e dos avanços, a gente chegou em desenvolvimento de medicamentos, a gente chegou em terapias, linhas de estudos e práticas que fazem com que as pessoas elas consigam viver com aquele estado Uhum. ou que elas consigam trilhar por caminhos de melhora. E a gente vem na contramão com a psicologia positiva, que surgiu a partir de questionamentos, né? De como se poderia, ao invés de focar nas doenças, na patologia, nas dores ou nos pontos fracos das pessoas, mas como focar no que a pessoa carrega de positivo, no que a pessoa carrega de, de, de bom, né? E isso, inclusive, nos leva a um trabalho mais preventivo.
Tá? Sim, Nos sim, leva para uma sim, linha sim. mais preventiva. Então, Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, ele começou a mergulhar em estudos, em experimentos que pudessem nos nortear para esse sentido, nos dar um direcionamento. E aí, então, a Uhum. gente entende um pouquinho mais sobre bem-estar, a gente começa a entender caminhos para aumentar o nosso nível de felicidade, para nos colocar num estado de flow, para aumentar a produtividade, enfim, fazer aflorar o que o Perfeito. indivíduo tem de positivo, né? Sim, sim. Então, digamos, eu encaro muito a psicologia positiva como uma área que nos trabalha o processo de prevenção, que nos leva para um caminho de felicidade, não ignora as dores de jeito Sim. nenhum, Isso que eu e estava esse é o primeiro pensando aqui, passo, e esse é o né? primeiro passo para você realmente se encontrar com você e buscar a sua felicidade, é você entender que sim, você vai ter dores, que sim, você vai ter momentos de tristeza, mas como lidar com tudo isso, né? Perfeito. Sem uma intervenção, uma interação medicamentosas, né? Ter ações imediatas e aí mudança de mindset, mudança no teu processo de aceitação, né, de reconstrução mental para poder lidar com aqueles desafios momentâneos ou sentimentos momentâneos. Sim. E aí, gente, por que pensar nesse processo, né? Se a gente for ver hoje, no momento que a gente tem, é um campo muito bom, né, para se praticar a psicologia positiva. Porque é como a Lu trouxe ali, né? A Lu falou, estava engatada pensando aqui, mas ela já falou. Não é viver no mundo cor-de-rosa, mas é sim respeitar, sentir suas emoções, saber trabalhar com ela, mas entender também que a gente existe pesquisas, existe comportamentos. A felicidade, gente, não é sorte, é uma escolha. É uma escolha que a gente faz todos os dias nos nossos movimentos. Isso é a felicidade. E uma coisa que me deixou curiosa num artigo, quando eu estudei também, eu fiz um curso com o próprio Seligman, que foi muito esclarecedor, né? Porque a partir do momento que você estuda, você vai fazer formação, a Lu também já foi fazer formação fora, né, sobre psicologia positiva. Sim. Quando você começa a se aprofundar, você tem acesso a algumas informações que são surpreendentes, né? Uma delas, gente, é que a maioria das pessoas não passaram pela vida e não sentiram felicidade. Olha só que coisa Ou não incrível, né? reconheceram, né, o estado de Ou não felicidade. reconheceram. Olha, a gente fala tanto, né? E é claro, eu acredito assim, sabe, Lu, que para a gente chegar no senso, no estado de felicidade, a gente tem que passar pelas dores, não dá para eliminá-las, mas a gente tem que aprender a lidar com elas. Teve uma pesquisa sobre a felicidade no Brasil de 2018 que apontou que 14% somente da população brasileira ela está florescendo, que é uma palavra da psicologia positiva. Ou seja, ela está evoluindo. Gente, 14% da nossa população é muito pouco. Então, é um campo que a gente pode trazer muito para a nossa vida, mas também pode trazer para os nossos negócios, para a educação, né? Ela estuda alguns pilares, a psicologia positiva. Um deles é a questão das emoções positivas mesmo, Sim. né? Da experimentação emocional positiva. A outra questão tem a ver com as nossas forças e virtudes, que eles fizeram todo um grande mapeamento para descobrir quais as grandes forças do mundo, são 24 dentro da escala do mapeamento do Seligman, e 6 virtudes que se encontram, né? Ele quis entender o que a humanidade tem de muito similar. Olha que estudo lindo, né? E aí o último são as instituições ou comunidades positivas, ou seja, é um conceito, é uma área científica, então isso que eu gosto muito, não é achismo, gente, ou vontade de um olhar positivo no mundo. Ele é pesquisado cientificamente, quais os comportamentos, quais as ações, quais os impactos quando se é mais feliz, né? Então tem várias pesquisas sobre produtividade, pessoas mais felizes são mais criativas e produtivas. Então, é algo que é muito relevante, está evoluindo muito, ainda bem, e tem um campo fantástico para evoluir ainda mais. Só reforçando, Mel, essa perspectiva da cientificidade, né, existe um centro em Harvard, na universidade, só de estudos sobre felicidade. A gente tem Legal. hoje uma das nossas maiores autoridades nesse assunto, que é o Tal Ben-Shahar.
E ele, inclusive, tem uma publicação maravilhosa, uma leitura muito gostosa, esclarecedora, que é o jeito Harvard de ser feliz. Né? E digamos que a aula dele é a mais procurada, né, que existe em Harvard. E a felicidade não é um mito, é como você colocou, é uma escolha. É claro que exige um exercício diário, como a gente tem exercícios para várias outras coisas na vida, inclusive para ficar irritado. Né? Tudo isso é uma escolha. Tudo e se a gente tem que escolher, por que não escolher o lado bom? Ser feliz, né? E escolha consciente, né? Escolha consciente. Lu, conta um pouquinho de você, como é que esse tema foi parar na sua vida? Então, como que você trabalha esse tema aí nas suas atividades? Então, a psicologia positiva, ela surgiu na minha vida a partir dos meus estudos preliminares, né, de coach, que eu iniciei há mais de 10 anos. E desde das primeiras formações, eu ouvia falar e alguns pontos eram trabalhados, e aquilo começou a me inquietar muito, né, no sentido de entender como que as pessoas elas poderiam ser mais produtivas e ainda assim felizes. Né? E aí a gente chega lá no estado de flow. E aí a gente perpassa pelo propósito e chegaram momentos que eu entendi que só a parte de ferramenta de processo de coaching não preenchia essa lacuna que eu tinha. Então eu fui buscar formações em Positive Coaching, em psicologia positiva. Foi quando a gente fez as experiências lá nos seminários do Tony, que a gente mergulha em pura psicologia positiva, a gente realmente sente na pele e vê as transformações. Tive a oportunidade de fazer um curso rápido com o Kim Cameron, que é o pai da liderança positiva. Então, desde então, eu comecei a fazer as conexões, no sentido de como as pessoas elas podem produzir, né, trazendo o senso do propósito, da produtividade, do reconhecimento, de se sentir útil, e ainda assim conseguir criar um cenário e viver esse cenário realmente de emoções positivas, o que fortalece ainda mais as suas práticas, seus resultados. Né? E isso sem contar os benefícios para a saúde, para as pessoas com as quais você se relaciona, fortalecimento de propósito. Então foi nesse momento, pensando muito numa perspectiva organizacional, para entender como funcionava esse mapeamento, essas vivências e necessidades das pessoas, que eu busquei realmente aprofundar na psicologia positiva. E confesso que eu uso muito na minha vida para superação de desafios, para conseguir enxergar mais oportunidades, para lidar com aquelas situações que eu acho que são situações adversas que todos nós passamos e conseguir trazer à tona o meu processo de resiliência muito mais rápido. Que legal, Lu. O meu encontro com esse tema, gente, também é muito parecido com o da Lu, né? Eu digo, Lu, que o DWD e as formações com o Tony Robbins me trouxeram alguns presentes, gente. A Lu é mais um deles. Eu já fiz live com algumas pessoas que eu fiz a formação junto. E a psicologia positiva veio muito parecida com a Lu. Eu estudo há mais de 17 anos, 18 anos, sobre o desenvolvimento humano. E chegou um momento que eu sentia a necessidade, porque quando vem coach, gente, não é só pessoas que, eu não sei como é que os seus atendimentos, né, Lu, mas não é às vezes pessoas que estão tudo ferrado na vida. Às vezes o negócio está muito bom, ele quer que fique melhor ainda. E aí a psicologia positiva ajuda muito. Em outros casos, né, eu vejo assim, não é só satisfação de carreira, não é só satisfação. Satisfação, eu posso dizer que é diferente de felicidade. Vou usar dizer, tá, Lu? Sim. Porque às vezes a pessoa quer uma promoção no trabalho, ela ganha essa promoção, mas ela ganhou, ela lutou tanto por isso, mas ela não se sente feliz. Olha que coisa maluca. Queria casar, queria ter um filho, queria realizar alguma coisa, realiza e não se sente feliz. Então, muitas vezes as pessoas precisam aprender mais sobre a felicidade. Isso é importante. Então, eu utilizo muito em processos de coaching, nas formações, nos treinamentos que eu trabalho, com os líderes. E eu gosto muito do líder, gente. Eu acredito muito, eu sempre falo isso, que o mundo precisa de líderes em todas as áreas. Porque a gente precisa de liderança na nossa casa, né? A gente precisa inspirar pessoas para que elas também saibam que elas podem ser felizes.
Vamos ver ali, né? Tem pessoas que passaram pela vida e não sabiam, né? Então a gente pode sim ensinar, pode favorecer isso. Então por isso que eu acredito muito nesse tema. Acho que foi um estudo bastante ousado para a época, mas muito importante. Ele foi reconhecido cientificamente a partir dos anos 2000. Então é muito recente, ele é um bebê ainda. Sim. Mas ele já trouxe muitas validações para se trabalhar. E hoje se fala muito de se utilizar essa metodologia nas empresas, porque a gente acaba sendo treinado desde muito novo para focar no que é fraco na gente, no que é ruim. É só você fazer assim uma ferramenta de autoavaliação, qualquer coisa nesse sentido. Você é meio natural procurar o erro, né, Lu? Se focar no porquê, na onde eu tenho que melhorar, onde eu não estou bom. Aonde que eu tenho que melhorar, em vez de respeitar, aceitar e fortalecer suas próprias forças. O próprio Seligman, ele fez uma pesquisa muito ampla, que inclusive você pode fazer gratuitamente, descobrir quais são as suas grandes virtudes, descobrir quais são as suas grandes forças, né? Ajuda na pesquisa dele, mas é um material riquíssimo para você descobrir as suas forças. Entre essas 24, quais são as suas 5 forças de assinatura, ou seja, as maiores. E utilizar. Pessoas que utilizam suas maiores forças no trabalho são mais felizes no trabalho. Só que se eu nem sei quais são minhas forças, como é que eu vou desenvolver? Então é um campo riquíssimo para estudo, para trazer resultados de vida, de carreira, inclusive nos negócios, né, Lu? E aí que vem a nossa ideia, né, Lu, de como é que a psicologia positiva pode ajudar os líderes a aumentar resultados. Então, inclusive a gente podia depois deixar até o link, né, do VIA, que é o teste que as pessoas podem fazer. Se quiser complementar alguma informação? Não, só para a gente deixar depois o site, né? Para que as pessoas possam acessar e fazer o teste. E lá você identifica as suas forças e virtudes. E esse pode ser o primeiro passo para as lideranças trabalharem, né? Fortalecer a importância do autoconhecimento. Um dos nossos papéis como líderes é promover o crescimento do outro, né? É contribuir para o crescimento do outro. E a gente só cresce quando a gente se conhece. Né? Não é uma jornada curta, né? Muito pelo contrário, é uma jornada longa, constante, né? Mas que tem que ser dado o start em algum momento. Né? E aí a gente, como líder, começa a fazer sentido na vida do outro, dos nossos liderados, quando a gente abre essas portas ou quando a gente possibilita o trilhar nesse caminho. E eu falo isso porque é muito comum eu entrar em organizações para ministrar treinamentos e as pessoas falarem assim: ah, professora, não vai dar para eu vir no próximo horário, porque, sabe, eu tenho que ficar trabalhando, meu líder não libera, enfim. E aí a gente quer que as pessoas floresçam, a gente quer que as pessoas tragam melhores resultados, a gente quer que as pessoas sejam felizes. Perfeito. Mas às vezes a gente não dá a possibilidade real para que elas se autodesenvolvam. Né? E isso é uma mudança de cultura, né? E isso passa pelo processo de autoconhecimento. Né? Isso eu digo que é a porta, né? É o primeiro passo para que a liderança contribua de fato para o desenvolvimento de seus liderados. Um outro ponto que é muito importante, pessoal, é o processo de escuta. E o processo de escuta ativo. Né? Aí entra pelo processo do feedback, entra pelo processo do estar disponível, né? Da forma como você lida com as falhas, da forma como você gera abertura para falar sobre as dúvidas, sobre as questões que incomodam, né? E isso entra a parte de relacionamento. Né? Então, o próximo passo seria a questão do fortalecimento real das relações. Né? Para gerar uma relação de segurança, para que a pessoa se sinta bem em sair de casa e trabalhar, passar pelo menos lá 8 horas ao seu lado trabalhando. Bem, sim. Né? E pode falar. Vou puxar uma frase aqui do Valber, bem-vindo, Valber, querido. Ó, uma frase que não me lembro o autor: você merece ser feliz. Perfeito, é isso, a gente merece, a gente só tem que lembrar disso e agir para isso, né? Outra que ele colocou: pessoas mais felizes são eficientes. Perfeito, são mesmo.
né? Elas são... Porque as coisas fluem melhor, gente. A gente feliz, a gente faz tudo bem. Tudo acontece. Parece que as coisas boas vêm, né, Lu? Sim, é pensar qual é a relação mental que a pessoa faz entre trabalho e felicidade. Né? E Será isso que é a pessoa histórico, né, pensa, Lu? será que a pessoa pensa no exercício do trabalho como algo que atrai satisfação, que realmente gera prazer, que realmente a faz feliz? Né? E respondendo a essa pergunta, você consegue identificar qual vai ser o nível de engajamento dessa pessoa, o quanto ela vai estar comprometida com um propósito maior da organização, o quanto ela realmente vai ser aquele colaborador, aquele profissional que vai vestir a camisa, o quanto ele vai estar aberto realmente para gerar relacionamentos frutíferos naquele ambiente corporativo. Né? Então, essa relação que a humanidade, que as pessoas acabam fazendo entre prazer e trabalho, diz muito de como uma empresa ou as pessoas vão prosperar. E dá para ser feliz, gente, trabalhando. Às vezes, pessoas que não estão felizes no trabalho, talvez falte alguma coisa, não encontrou o trabalho que ama, não se encontrou, mas dá para juntar as duas coisas. Trabalho não é sinônimo de sofrimento. Eu já fui, por exemplo, em trabalhos e empresas que estavam muito necessitadas de atenção e de nova mentalidade, e eu me lembro que às vezes eu escutava pessoas dizer: ai meu Deus, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Eu gosto de dizer que quem está contando para chegar sexta-feira está morrendo. Porque, gente, é viver assim, ó, eu digo que é viver 2 por 7. O que significa isso? Ser feliz 2 dias, porque é final de semana, e 5 trabalhando. Meu Deus, imagine que peso. 5 dias de sofrimento para 2 de felicidade. Não precisa, pode ser 7 por 7. 7 dias muito felizes. Dá para São dias fazer. contados, né? Para adoecer. São Para dias adoecer, contados. porque a felicidade, se você não está bem no seu integral, né? Em algumas lives a gente já falou sobre isso, alguma coisa vai decair. Então é importante você encontrar. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que eu posso ser feliz? Como é que dá para ser feliz? O Martin Seligman e uma série de pesquisadores foi responder essa pergunta: o que as pessoas podem fazer para ser mais feliz? E aí vem o PERMA, né, Lu? Conta pra Sim. gente o que é o PERMA. Então, o PERMA é um acrônimo, né, que eles utilizaram para, digamos assim, para trilhar esse caminho para a felicidade. Né? Então, eu vou falar para vocês o P, né, são as emoções positivas. Né? E só deixando bem claro que quando a gente fala de felicidade, a gente não quer dizer que as pessoas não se sintam tristes ou que as pessoas não sejam, não passem por desafios, muito pelo contrário. Mas as pessoas, elas começam a estimular, quando elas estão numa linha da psicologia positiva, elas começam a estimular, validar, reconhecer as emoções positivas nelas, né? E dentre essas emoções positivas, a gente tem um senso de gratidão, a gente tem um senso de reconhecimento, a gente começa a perceber os ganhos que a gente tem, que normalmente a gente passaria por cima e não perceberia. Né? A gente se abre mais para o sentido maior de viver. E isso, pessoal, é escolha. É escolha. Eu posso passar por um cenário e focar no meu processo de aprendizado, crescimento, um sentido maior a partir dessa experiência, ou eu posso simplesmente me prender nas possíveis dores momentâneas que essa experiência possa vir a me causar. Né? Então, quando a gente fala em gerar emoções positivas, nesse acrônimo PERMA, a gente quer dizer escolha, visualizar os pontos positivos das suas experiências. Escolha validar o que realmente tem um significado positivo, porque sempre a gente vai ter positivos e negativos. Mas se você escolher visualizar os positivos, sentir, né, reconhecer e agradecer, você vai gerar emoções positivas em você. E aí você gera um significado completamente diferente para aquela experiência. Das pessoas, né? Eu estava lembrando aquilo de uma pesquisa também, eu não me lembro se foi do Seligman, mas eu lembro que foi estudando psicologia positiva. Pessoas felizes, gente, para vocês terem uma ideia, elas têm 2 pensamentos positivos para 1 negativo durante o dia. É uma estatística, tá? Uma média. Pessoas neutras, vamos pensar assim, normais,
um positivo para um positivo para um negativo. E pessoas mais deprimidas têm 2 negativos para um positivo. Então, a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade das nossas emoções, as nossas emoções vêm muito dos nossos pensamentos, vai fazer toda a diferença para o nosso senso de felicidade. Então, é aumentar a consciência do que a gente está pensando. Esse pensamento está me nutrindo positivamente ou está me matando? Né? Porque nós temos, ou eu me alimento de uma coisa positiva, ou eu vou me destruindo aos poucos. Então, é aumentar a consciência sobre o nosso pensamento, né, Lu? Sim. E aí, é treino, gente. É treino, né? A gente também treina muito isso, né, Lu? Não é? Bob Proctor já dizia, as pessoas elas não sabem pensar, né? Ou elas precisam treinar a pensar. Né? E aí é a dica de tudo. Quando a gente vai ler, não sei se alguém aqui já fez a leitura do Pense e Enriqueça, ali Napoleão Hill disse tudo. Né? As pessoas elas precisam saber elaborar os seus pensamentos. As pessoas precisam aprender a pedir. Sim. Né? E isso, gente, é trabalhar uma cultura, né, Lu? Você falou do primeiro livro de Harvard. Sim. Eu li esse livro, gente, indico. Esses 2 livros que a Lu falou também, eles são assim, cabeceiras, são mentores que eu escolhi. E naquele livro de Harvard, como que é o nome do livro? Agora me fugiu. O Jeito Feliz de O Jeito Harvard de Ser Feliz. O Jeito Harvard de Ser Feliz. E aí, gente, uma coisa que eu me lembro que ficou muito claro para mim, que vários estudos tiram a média das pessoas, né? Tiram a média. E toda a educação, toda a preparação é feita para a média. Então, se você tem uma potência maior, se você não se enquadra na média, você não se enquadra naquele grupo. E se você está muito lá embaixo, na, digamos, uma competência, você se esforça, às vezes também não vai conseguir. Então, como cultura, né, se a gente está falando de educação corporativa, que tanto eu trabalho quanto a Lu trabalha, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, personalizar as potências, para que as pessoas consigam não se enquadrar na média, gente. É se enquadrar onde elas quiserem se enquadrar. Eu não tenho que ficar na média, eu não tenho que estudar para passar de ano. Entende como? Eu não tenho que tirar 7, eu posso tirar 10 em tudo. E a educação, às vezes, falha, né, nesse sentido, porque a gente acaba sendo treinado, né, escuta muito, tem que tirar pelo menos 7. Daí eu vejo muito, eu falo muito, 2 exemplos, não tira 7 para passagem, tira 10. Né? Porque às vezes a pessoa se esforça para o 7, mas se ela se esforçasse mais, ela tirava, sabe, muito mais. Isso é na escola, isso é nas empresas. Então, é fazer mais que o combinado. É você saber que você pode evoluir mais. E aí a gente vai para a segunda letra do PERMA. O PERMA, gente, ele é uma palavra que acaba ficando em inglês as letras, tá? A gente já está traduzindo aqui. A segunda letra é o engajamento. E para gerar engajamento, o líder precisa entender quais são as suas forças, mas precisa entender quais são as forças da sua equipe, dos seus liderados. Porque uma pessoa que utiliza as suas forças nas suas atividades, ela vai ser mais produtiva, ela vai ser mais engajada, ela vai ser mais feliz. Se eu tenho uma pessoa que tem muita capacidade e está fazendo uma atividade que ela não usa essa sua capacidade, ela vai desmotivar. Se uma pessoa tem pouca capacidade e você designa uma atividade para ela, ela vai cansar, vai se esforçar, se ela não tiver preparo ou quem ajude, ela também vai desmotivar. Ou seja, se a gente tem aí pessoas muito preparadas, poucas preparadas e o neutro, ou você se estabelece só no neutro, ou você personaliza a sua liderança e desenvolve as pessoas como elas podem se desenvolver. Trabalhar com as suas potências. Engajamento, gente, vem pela participação. Então, é o líder começar a trabalhar de uma forma mais participativa, confiando na sua equipe, trazendo com que ela possa se desenvolver. Não é criando dependentes, mas é desenvolvendo outros líderes com autonomia. É um desafio de cultura de liderança, né, Lu? Totalmente, totalmente. E quando a gente parte para a área de relacionamento, né, que é o próximo item, né, do acrônimo, a próxima letra, a gente vê muito claramente a questão da construção do sentido. Né? Você falou de engajamento, para as pessoas elas estarem ou se sentirem engajadas, elas têm que se sentir pertencente a, né? Algum projeto, alguma ideia, alguma missão, enfim, ela precisa encontrar uma conexão sólida para realmente entender que faz sentido
se envolver, que realmente faz sentido colocar força, atenção, foco naquele projeto ou naquela ação. E o relacionamento, ele direciona muito como isso vai se desenrolar, né? Como isso vai se desenvolver, vai se construir. E daí é muito importante que o líder, ele gere um significado maior nessa construção da equipe. E, Luciana, como é que a gente gera um significado maior? Mexer com os propósitos das pessoas, criar um ambiente de trabalho que realmente seja respeitável, que realmente seja desconstruído de ideias eu vou usar essa expressão, um querer puxar o tapete do outro, trazer um cenário de oportunidade, de crescimento, de reconhecimento das pessoas, né? Então, a parte de relacionamento, ela vai te direcionar muito como esse processo ele vai ser construído ao longo do tempo. Se vai ser uma relação entre líderes e liderados, ou entre líder e liderados, que realmente vai ser frutífero, vai ser próspero, né? E isso também é uma escolha, né? Isso é uma mudança de cultura, isso é uma mudança de mindset, muito alicerçado em valores sólidos, fortes realmente. Então aí a gente já está no P, tá, gente? No P. No main, no M, que é o propósito. Vamos lá então, Lu. O que é propósito? Porque pode ser que a gente tenha pessoas aqui que não saibam o que é propósito. É aquilo que te move para algum lugar. É aonde você realmente quer chegar. É o porquê você acorda todos os dias, levanta e faz as suas atividades. É o porquê você investe em alguma coisa. É o porquê você sonha. É aquilo que te move. Isso gente, é o propósito. eu gosto de resumir assim: são as atividades que me movem para a minha missão, são as atividades que eu proponho para que eu realmente atinja os resultados que eu desejo, para que eu seja mais feliz. Então, uma pergunta que eu vejo que é muito importante quando a gente fala em propósito, primeiro você descobrir. Uma dica que eu te dou como atividade para descobrir teu propósito é mais ou menos assim: põe o relógio lá em 1 minuto e você vai fazer a seguinte pergunta: qual é o meu grande propósito de vida? Né? O que eu quero propor para o mundo como melhoria? Aonde que eu quero usar os meus talentos e as minhas grandes forças? Deixa o relógio tocando 1 minuto, para despertar daqui 1 minuto, e você vai colocar todas as palavras que vier na tua cabeça. Não procura fazer sentido, não procura as melhores palavras. Se conecta com você e deixa fluir um monte de palavras. Depois você vai conseguir enxergar, às vezes, palavras até que você fala assim: nossa, isso saiu de mim? Então, muitas vezes, as pessoas não reconhecem o seu propósito. Outra, porque às vezes ela está fazendo uma atividade que é o propósito dela, mas ela nem sabia. E descobrir isso, gente, nos dá mais força para lutar. Porque em alguns momentos a gente vai viver, vai dar tudo certo, mas tem alguns momentos que a gente vai ter que tirar uma força interna para lutar. Né? A gente está num exemplo de momento de crise. Essa não vai ser a última, gente. Vai ter várias na sua vida, no mundo. E a gente precisa ter um propósito para passar. Então, às vezes, uma pergunta pensando na pandemia: qual é o teu propósito pós-pandemia? Quem você quer ser pós esse período? Pensa nisso. Lembra que é uma construção diária a felicidade. Se todo dia você construir um pouquinho, no final você vai atingir aquilo que você quer. Isso é propósito. Ele te dá força, gente. Então, se você quer mais esclarecimento, ou pergunta para mim, para a Lu, né? Ou estuda sobre propósito. Mas eu super indico para todas as formações que eu trabalho de liderança, com todo mundo que eu trabalho com liderança, trabalhe o teu propósito. Descubra o que você realmente quer deixar. Não é só para deixar para os outros, mas para o universo. Você não está aqui à toa. Né? Eu digo que o universo, Deus não te colocou no mundo à toa para ocupar espaço. Você tem algum talento divino que é para ajudar a humanidade. O Colvin é um autor que eu gosto muito, ele diz assim, que missão é quando a gente usa os nossos talentos para o bem do mundo. Acho lindo isso. Então, qual é os seus grandes talentos para ajudar o mundo que você está inserido hoje, né? Então, realmente, trazer o teu propósito vai te ajudar a trazer nossa próxima letra do PERMA, que é a realização, né, Lu? Conta pra gente. Então, a realização seria o selar de tudo isso, né? É a gente passar por todo esse caminho, né, aí do PERMA e a gente realmente entender, sentir, validar que toda a jornada seguida, que todos os passos trilhados, que todos os desafios superados, eles realmente valeram a pena. Né? E que, digamos assim, é a coroação de tudo que a gente conseguiu.
E isso, claro, traz um fortalecimento muito grande. E com esse fortalecimento que a gente tem, com esse processo de reconhecimento, digamos que nos ajuda a ir para o próximo nível, né? Uhum, uhum. Eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus coaches e liderados, que os desafios, eles só são desafios porque a gente ainda não sabe lidar com eles. E que a gente precisa se qualificar para ir para o próximo nível. Então, a gente precisa desenvolver habilidades, competências, saber resolver aquele desafio para que a gente se qualifique para o próximo nível. E aí entra o processo de realização. Eu consegui, vamos lá, qual é o próximo? Sim, sim. E uma coisa muito legal, a Lu falando, gente, eu até tive essa semana uma coach, eu trabalhei exatamente isso. O senso de realização era tão forte que ela não celebrava, não dava tempo de celebrar. Parece bobo, gente, mas não é. Cientificamente pesquisado, celebrar as nossas conquistas nos faz ser felizes. Eu digo que lá na empresa, gente, a gente tem até sino. No final dos coaches, né? Quando os coaches batiam suas metas, a gente batia sino lá no nosso escritório, né? Eu batia sino junto com eles. Tem que celebrar, porque senão o que acontece? Você cansa. Eu não estou dizendo para você não ter várias metas, metas ousadas. Eu acredito é super importante isso. Eu tenho muitas metas também, são ousadas, mas aprenda a celebrar. Fecha um ciclo, inicia outro ciclo. Não se atropela, porque senão isso, a gente tem que saber lidar com as nossas emoções. Traz as emoções positivas até para que você sinta a realização. Sinta a emoção de ser um realizador, não só realize coisas. Comprou uma casa, nossa, celebre, né? Nem que seja abrir um champanhe, se você não bebe, bebe água na taça, mas faz um símbolo para celebração, né? É importante ter isso, porque você vai medindo o seu sucesso, você vai sentindo o teu sucesso, né, Lu? Sim, e isso serve até de referencial. O que a gente sempre tem que entender é que aquilo que eu não sinto, a minha mente ela não entende como real. Eu preciso sentir. Não existe, né? Né? Que não, a gente não Então, sente, não não existe aquilo que a gente não sente, que não gera uma emoção, que não gera um sentimento, isso não existe. Né? E aí a gente precisa celebrar até para que a gente possa sentir a validação desse momento. Ah, eu conquistei, eu consegui. Né? E aí a gente volta para o ciclo do PERMA, que é o estímulo de emoções positivas. Quando você está lá celebrando, eu tenho certeza que você não vai pensar nas dores, nos sofrimentos, pode até pensar, mas rapidamente a tua mente começa a trabalhar na conquista, na glória, né? E isso é o estímulo das emoções positivas. E precisa aprender, né? Você sabe que tem coach que fala assim, eu vou bater o sino, se sente até meio bobo. E a gente trabalha sobre a celebração, aí ele celebra, a gente esquece da vida, que entra em estado de flow. Quando a gente realiza e está muito feliz, entra no estado de flow. Lu, explica pra gente um pouquinho o que é o flow. Então, o estado de flow nada mais é, pessoal, aquele estado que você está completamente mergulhado em alguma atividade, em alguma ação que te gera prazer e que você perde completamente a noção do tempo. Nossa, Luciana, será que eu já entrei em estado de flow em algum momento? Com toda certeza. Às vezes é aquele banho para vocês quentinho, né? Pra gente não, aqui mais gelado, né? Por causa da temperatura. Brincadeira, eu adoro banho quente. Mas um banho quente. Um banho quentinho, né? Relaxante, te traz uma sensação positiva, te traz uma sensação de prazer, né? E ali você pode ficar horas, vai enxaguar o cabelo, vai lavar, enfim, ouvindo uma música que te remeta a um momento muito importante, ou desenvolvendo alguma atividade que realmente te gera um prazer, te gera um significado maior, né? Às vezes você dirigindo o carro, ouvindo aquela música, pode estar um trânsito louco, mas você está ali na sua atividade e ela consegue te gerar prazer, né? Naquele intervalo de tempo. Então, o estado de flow é quando você está fazendo algo que te gera prazer, que você realmente está conectado no momento presente. Uma dica, gente, para vocês saberem quando que entrar no estado de flow, é quando você não sente o tempo. Um exemplo, eu digo que eu entro em flow quando eu dou aula. Gente, nossa, eu fluo, o tempo passa, acabou já o treinamento. Porque é algo que eu tenho paixão, é algo que eu realmente me entrego. Mas como a Lu falou, aí é um exemplo, mas você pode fazer isso em vários momentos, brincando com o teu filho, com, né, sei lá, jantando com o seu marido.
é buscar entrar em estado de flow, não só quando você entra naturalmente. Se você começa a se permitir entrar em estado de flow, o seu organismo vai gerar quimicamente componentes que você vai ficar mais feliz. Então a gente também, de uma certa forma, é uma máquina, né, Lu, que dá para treinar, dá para fazer a nossa máquina aqui evoluir, inclusive mentalmente. Né? Na Esse realidade, a é o gente vai ponto. se condicionando, né? A gente vai se condicionando, a gente vai experimentando aquilo que funciona, a gente tende a repetir o que não funciona, a gente coloca lá no nosso cantinho, mas isso flui tão bem que, inclusive, é uma das premissas do coaching positivo, que é a apreciação investigativa, que é você pegar o que funciona bem numa determinada área da sua vida, e isso a gente fala em mindset, a gente fala em comportamento, e replicar nas outras áreas da vida. Então, se eu percebo como eu entro em estado de flow, por exemplo, nas minhas vivências com o meu filho, que é uma área que eu adentro assim, que eu realmente perco a noção do tempo, eu posso pegar essa experiência e levar para a minha sala de aula, para as minhas reuniões de business, para os meus processos de coaching, enfim, para as minhas relações, né, de amizade, relacionamento amoroso, casamento, enfim. É estar presente e viver realmente aquele momento. Isso te dá o processo, te levar ao estado de flow. Né? Eu tive uma das lives aqui, gente, a gente falou sobre mindfulness. É uma coisa que pode muito auxiliar, né? Então fica uma dica para vocês pesquisarem. Deixa eu só ler aqui o comentário da Amélia. Amélia, assim como eu, Melissa. A Amélia acho que também dá aula. Muito então... querida, Amélia. Muito querida. Então, mega profissional. A gente vai que vai, né, Amélia? Que bom que a gente vai, né? Então, gente, descubra qual é o método que você entra em flow. Às vezes é muito natural, que você colocar consciência, você consegue colocar em várias coisas ao longo do seu dia. Então, por isso que a gente fala, né? A felicidade é construída conscientemente. A gente não precisa deixar para que aconteça naturalmente. Tem uma música que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não sou muito a favor dessa parte dessa música. Eu acho que a gente pode levar o nosso barco. A gente pode conduzir para onde a gente quer ir, pode ter correnteza, mas a gente, sendo protagonista, a gente vai conseguir ser feliz mesmo nas dificuldades. Porque vamos entender assim, por exemplo, o processo de crise. Existe um problema, é real, né? É real. Só que eu posso, como até a Lu comentou, escolher aonde que eu vou focar. Eu não preciso deixar a coisa pior com a minha mentalidade negativa. Eu posso aumentar a minha linha de pensamento positivo, ser mais otimista. Então, é um treinamento mental que seria riquíssimo, você como líder, usar na tua vida, mas usar na tua equipe, porque é bem possível que a tua equipe não saiba ser feliz. Talvez a gente não aprende isso, gente. Olha, a Lu mesmo falou, né? Já aprendeu como adulta. Eu também já aprendi como adulta, até porque é recente a psicologia positiva. Mas as escolas não ensinam a gente a ser feliz. Infelizmente, agora está entrando. Eu sei que tem escolas em Portugal que já estudam com a metodologia, né? Trabalham como base com essa metodologia, mas é algo que dá para aplicar em tudo. Então, é aprender para você conseguir também ensinar. E aí a gente pode caminhar assim, né, Lu? A gente viu, entendeu aí o que é psicologia positiva. Pessoal, se ficou claro aí, vão nos orientando, comenta com a gente, manda coração, diz aí, tá ok, entendemos. E aí a gente vai conduzindo. Mas vamos pensar assim, agora que eu entendi, que a gente conseguiu explanar todos os pontos, que dica que você dá para eu aplicar na minha vida? Bom, eu deixaria dicas para estímulo do otimismo. Né? E aí, como aumentar o otimismo? Né? O otimismo é uma das, digamos assim, se a gente fragmenta em partes, é uma das partes que vai fortalecer muito o teu modelo mental, as tuas emoções, para que você consiga visualizar de maneira diferente cenários de adversidade. Né? Então, focar sempre em solução. Quem não tem otimismo ou quem está no pessimismo constante, e aí a gente chama de mindset fixo, é muito mais difícil a pessoa conseguir ver o lado positivo, o lado do crescimento, né? Então concentrar nas soluções, entender que os problemas eles existem, isso faz parte da natureza humana, mas que aonde há problema há solução e a gente precisa focar nisso. Trabalhar muito a gratidão, né? É um outro ponto que nos aproxima muito da felicidade.
entender que nós precisamos desenvolver o hábito de ser grato por estar aqui, por poder a gente ter essa live, esse bate-papo, por vocês poderem estar conectados com a gente. Porque muitas pessoas talvez não possam, né? Mesmo que queiram, talvez não possam. Então, eu acho que focar em solução, trabalhar o senso de gratidão, não se prender ao passado, apesar de que o passado ele faz parte da tua história, mas já foi. O que tinha que ser feito já foi feito. E a cada oportunidade, a cada dia, é uma chance que você tem de reconstruir a sua história, né? Legal. E desafiar muitos pensamentos negativos, porque eles vão surgir a todo momento. Mesmo que você seja extremamente otimista e que você exercite muito, ele vai continuar aparecendo até por um instinto de sobrevivência, né? O pensamento negativo, ele vem como uma forma de nos proteger. E ele só é negativo quando a gente está diante de algo que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Gera um certo desconforto, geram incertezas. Então, isso nos estimula a entrar num processo de desafiar essas crenças ou esses pensamentos que possivelmente sejam negativos, mas que estão lá só para nos proteger. E aí a gente valida ou reconstrói esses pensamentos. Então, são essas dicas que eu deixo. Que legal, Lu. Veio vários corações aí, né? Vários perfeitos. Então, ficou claro. Que bom, gente. A dica que eu dou, gente, é para você aumentar a sua consciência em como você está nesses componentes do PERMA. Então, vamos repetir, né, Lu? Primeiro, o P lá, né? Emoções positivas, engajamento, relacionamento, propósito e realização. E realização. É uma ferramenta, gente, que eu faço muito em treinamento, né? Ou às vezes até com meus próprios coaches, quando eu explico essa atividade em alguma atividade. Faz uma análise, tipo, de 0 a 10, como é que você está em cada componente desse e o que você pode fazer para você melhorar. Deixa tangível, aquilo que a gente não tem clareza, a gente não consegue melhorar. A partir do momento que eu tenho clareza de como eu estou nesses pontos que foram pesquisados cientificamente, ou seja, a pesquisa diz, se você trabalhar esses 5 pontos, você vai ser mais feliz, você vai ter mais felicidade na tua vida. Então, se autoavalia, tenha clareza nisso e vai para a ação. Se você precisa gerar mais engajamento, estude sobre engajamento, pratique ações de engajamento. Se precisa melhorar o relacionamento, age em cima disso. Sabe? É ir com tudo onde eu tenho que melhorar. Esse é o ponto. Deixa eu só pegar algumas falas aqui, Lu. Aqui o Mussi, ó, perfeito. Eu custei demais a perceber que a gratidão é vital e que se perde muito tempo cultivando a infelicidade. Nossa, Adriano, a psicologia positiva estuda muito sobre a gratidão. Tem muita pesquisa sobre isso. E ela traz que é meio que automático quando você trabalha a gratidão, você melhora o seu estado emocional. Então, até uma dica de técnica para a gente entrar num estado mais positivo, digamos que alguma coisa aconteceu, você ficou mais cabisbaixo, liste 3 coisas pelo que você é grato no seu dia. Tem uma intervenção que é da psicologia positiva, que se chama Diário da Gratidão. A Lu deve de conhecer. Sim. E o que ela diz, né? Que você faça uma lista de coisas pelo que você é grato todos os dias num caderno. Você pode fazer 3. Eu geralmente indico 10, que é o que eu mais pratico. Mas faz 3. Isso, gente, se você fizer todos os dias, vai mudar a tua forma de ver as coisas, de valorizar as coisas, de reconhecer as coisas. A dica que eu dou assim, não pode repetir. Então, por exemplo, se no dia de hoje eu coloquei que eu sou grata pela minha família, amanhã você tem que colocar, não pode colocar esse mesmo componente. Tenta mudar. Aí você vai começar a perceber quanta coisa. Porque um dia você vai chegar na lista, nossa, não sei mais nem o que colocar. Aí você faz o quê? Pensa e começa a valorizar outras coisas. Então, é muito legal. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Ai, corações, né, Lu? Corações para todo mundo também. Lu me fez descobrir a psicologia positiva. Que delícia, gratidão. Gente, é super, né? Ajuda. Eu também foi uma descoberta, sabe, Amélia? Que não tem volta, né, Lu? Porque você começa a perceber que dá para ser mais feliz independente do número de felicidade que você vai se autoavaliar. Então, é uma prática. Eu até trouxe para o nosso fechamento, porque a gente já está caminhando para o final. Acho que eu entrei em flow aqui, porque, ó, Lu, eu não vi o tempo passar. Entrei, certeza. Em flow. Isso é flow, gente. Nem
Nem sentiu, né, Lu? Que Foi é muito uma rápido. frase que é dos próprios Seligman, que diz assim, gente, ó, a vida infringe os mesmos contratempos e tragédias às pessoas otimistas e nos pessimistas, mas opa, mas os primeiros resistem melhor. Ou seja, os otimistas, eles resistem a tudo que não é tão positivo. Então é uma escolha a gente resistir e ser feliz com isso, né? Esse é um ponto importante. Que delícia, Lu, que delícia te ver. Que Ai, bom que você gente, aceitou muito fazer bom. essa conexão aqui sul e em cima do mapa, né? Que bom demais. Como é que a gente encontra você, Lu? Então, podem me encontrar aí no Instagram, né, luciana.moreira.oficial, né, sigam lá e acompanhem os nossos trabalhos, os nossos bate-papos. E hoje a gente tem um e-mail que é contato@consultoriamotivação.com.br, tá? Então, esses são os dois que a gente tem assim mais frequência que vocês encontram rapidinho, né? Ah, legal. Que o Valbin também, ó. Amélia, gratidão. O Valbin, excelente conteúdo. Beijão, querido. Obrigada, meninas. Bem, pessoal, vocês me encontram também no Instagram, Melissa_Kotovski. Sempre estou trabalhando aí com temas para alta performance, liderança, empreendedorismo. E também eu estou com um canal no YouTube que está fresquinho, fresquinho, mas já tem muito conteúdo lá. Melissa Kotovski, vocês podem olhar lá, tem bastante material. Fiz um inventário de tudo, entrevista, muita coisa, sabe, Ludê? Eu falei, nossa, como tem coisa. Então tá Sim, muito rico, gente. E vem mais coisa por aí. legal. Queridos, muito, muito, muito obrigada. Olha, gratidão mesmo por vocês estarem com a gente aqui, por trazerem essa energia, trazerem o teu tempo para a sua evolução, porque não é para nós, né, Lu? É para a evolução de cada um de vocês. Que o teu tempo seja para a sua evolução, né? Vamos aumentar esse 14% do Brasil, Oh, né? Vamos deixar ele mais forte. Quero agradecer também, Lu, você por ter vindo, né, por essa nossa conexão, né? E vai ser muito rico. Aqui, ó, o Adriano, foi muito boa essa live, melhor que qualquer sertanejo. Opa! opa! O Valben, daqui a pouquinho a gente está no Open Box, né? Que é um material que a gente vai falar, inclusive, de liderança, né, Valben? E, gente, eu vou pôr no link da pesquisa no comentário desse vídeo, tá? Porque vai para o IGTV, eu vou colocar lá no comentário, né, depois, para que você consiga ter o acesso, fazer a pesquisa, descobrir as suas forças e trabalhar com elas. Então, eu Legal. quero desejar muitas alegrias, que vocês realmente sejam felizes. Lu, valeu demais. Dá tempo Obrigada. rapidinho de uma frase, alguma coisa para finalizar, Lu? Gente, obrigada pela audiência de vocês. Melzinha, obrigada pelo convite. Nossa conexão ela realmente não foi à toa e a nossa missão aqui é contribuir para a felicidade das pessoas, com a felicidade das pessoas. Então, pessoal, se a gente tem o poder de escolher, que a gente escolha ser feliz. Dá trabalho, como tudo na vida. Mas vamos para o próximo nível, tá bom? É isso Celebrando aí. sempre, Gente, tá bom? fiquem bem. Entende que você bem, você vai incentivar outras pessoas a ficarem bem. Você feliz, você vai incentivar as pessoas que você ama a ser feliz. Seja agente de transformação. É possível, você pode. Um beijo muito grande, muito especial. Fiquem bem e até. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Beijão.